Então, a participação leiga foi muito importante, né? Os irmãos iam se convertendo, já iam dando testemunho, pregando. Irmãos, eu conheci crentes analfabetos que não sabiam ler. Eu me lembro de dois. Um era pastor, o outro era um diácono. Tá? E esse diácono, lá em São José dos Campos, quando ele subia no púlpito, ele abria a Bíblia, muitas vezes abria a Bíblia de ponta cabeça. Para ele não fazia a menor diferença. E quando ele contava o que ele vivia, o evangelismo pessoal, como ele expulsou o demônio na rua, como o bombeiro veio, não sabia o que fazer, ele foi lá, expulsou o demônio, e foi uma bênção, e as pessoas se entregando a Jesus. Irmão, isso sem saber ler. Glória a Deus. Então, não tem limite para a obra de Deus. Claro que eu valorizo o conhecimento, claro que sim, claro que tem que estudar, mas irmão, não tem barreira, não tem barreira. Por isso que Deus, às vezes tem pessoas que são muito eruditas, mas são muito frias, vazias, e tem outros que não têm a erudição, mas tem uma vida de oração, uma vida de jejum, e isso rende, irmãos, isso rende. Vou contar para vocês, um famoso pregador no Brasil, um dia, um empresário procurou. Olha, pastor, seria possível a gente marcar um encontro um dia que eu gostaria de conversar, tem algumas questões. E o pregador ficou entusiasmado, que era um empresário, um homem rico. Opa, vamos ganhar essa alma para Jesus. Não sei se você estava interessado na alma ou outra coisa, mas o pastor se animou. E marcou um dia para conversar com aquele empresário. E aí, ele jogou todo o conhecimento para cima do empresário, erudição e tudo e tal. Falei, ganhei essa alma. No fim do almoço, o empresário falou para ele, muito obrigado, pastor, pela sua atenção, tudo isso, né? Até uma próxima vez, né? Mas não teve próxima vez. Uns 5 anos depois, ou mais, o pastor estava num evento grande, pregando, e o empresário estava lá. Aí o empresário veio falar com ele, pastor, o senhor se lembra de mim? Lembra quando nós marcamos um almoço, um lugar assim, assim e tal? Lembro, irmão, lembro. Pois é, pastor. Depois daquele almoço, a minha esposa, ela teve um câncer. E ela estava morrendo de câncer. E eu tenho uma empregada, que ela é da Deus é Amor. E a minha empregada um dia chegou para mim e falou, patrão, o senhor permite orar pela sua esposa? O senhor deixa fazer uma oração por ela? Pode orar. E ela orou. E Jesus curou minha esposa. Então não foi a erudição, não foi a bagagem intelectual, foi o poder de Deus. Eu não quero aqui jogar nada disso na lata do lixo, não. É importante o conhecimento. Paulo tinha muito conhecimento. Moisés foi educado em toda a ciência do Egito, e é muito importante. Mas o mais importante é a unção e o poder do Espírito Santo. Tá? Nunca abra mão disso. Se você estudar muito, eu já vi gente erudita, cheia do Espírito, vale a pena. Nunca abra mão disso, do poder do Espírito, de uma vida de comunhão com Deus e de intimidade com Deus. Possíveis caminhos para a participação leiga é vital para o desenvolvimento da igreja, né? E uma outra coisa também, existe uma flexibilidade estrutural também. A gente funciona com uma certa flexibilidade, isso é muito importante. O caminho para nós seria muito bom, o caminho de uma nova postura bíblica e teológica, o caminho de uma nova postura ética. Eu tenho comentado com as pessoas que o nosso ministério está estabelecido em cima de um tripé. Uma perna do tripé é equilíbrio doutrinário. Não queremos ser uma igreja de novidades, de modismos, né? Aparece uma onda, abraça, e as igrejas que vivem de modismo, elas sempre estarão abertas para a próxima onda, quando aquela já passou. Mas esse negócio de pintar as igrejas de preto, isso é modismo. Quando o modismo passar, eles vão gastar dinheiro para raspar a parede, comprar tinta e pintar de outra cor. Até que venha um outro modismo. Então nós não devemos sucumbir a isso, tá? Então o caminho também de uma postura ética. Então a primeira perna do tripé, equilíbrio doutrinário. A outra perna é ética bíblica, ética cristã. Nós não podemos ser um ministério de picaretas. Nós temos que dar testemunho. Não pode haver dúvida na congregação sobre a liderança. Quando a liderança fala em dinheiro, a congregação está tranquila, porque sabe como são as coisas. É muito importante isso, né? E eu costumo dizer, e para a tranquilidade dos nossos membros lá, não existe uma pessoa neste mundo
que possa dizer: a igreja me prejudicou, a igreja fez isso comigo. Não existe. Então a gente precisa tomar cuidado nisso. E eu vou dizer para vocês outra coisa: a moeda mais cara que o ministério pode ter chama-se credibilidade. Tá? É isso que garante o bom testemunho. Demora-se para construir, mas perde-se muito depressa. Então temos que cuidar disso. Então a postura ética é muito importante. Eu poderia dar muitos exemplos disso, da falta de ética em muitos ministérios, né? O caminho de uma nova postura missionária, né? A igreja precisa despertar para isso, né? Graças a Deus que Deus enviou 2 missionários ao Brasil, senão nós não estaremos aqui hoje, Daniel Berg e Gunnar Wink. Graças a Deus que Deus fez do seu único filho um missionário, senão não haveria salvação. Então, a igreja precisa olhar para as missões urbanas e externas com muito carinho, com muito cuidado também, né? É muito importante. Então, o caminho de uma postura solidária. Nós temos que trabalhar para o bem comum. Eu sou radicalmente contra quando uma igreja coloca um candidato para vereador, para deputado federal, estadual, seja qualquer cargo, visando o bem da igreja. Nós vamos colocar ele lá porque ele vai ajudar nós aqui. Não pode. Qualquer cristão, qualquer evangélico, ou seja daqui do meio de vocês, que for eleito para um cargo público, não pode se transformar em despachante dessa igreja. Tem que visar o bem comum. Ele vai legislar em favor da igreja aqui, mas também dos espíritas, dos católicos, dos macumbeiros. Ele vai legislar para todos, porque assim estará dando bom testemunho. Gente, ele é evangélico, ele é crente, mas ele está fazendo, ele está ajudando a gente. Isso é uma forma de evangelizar. É muito importante isso, tá? Então não podemos virar despachante de igreja, né? Então as pessoas têm que ter essa visão. E infelizmente muitos políticos evangélicos não fazem isso. Precisamos dos nossos irmãos que têm vocação, que têm postura de estadista, para irem para o cargo público e nos representarem. E eu vou dizer para vocês, eu mudei nos últimos anos, eu era muito radical. Não, negócio de crente na política não serve. Não dá. Eu mudei por quê? Porque se nós não tivermos cristãos na política, os ímpios vão fazendo leis e vão sufocando. E a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Então a gente precisa de representantes, tá? Agora a igreja não deve se envolver institucionalmente. É muito ruim, uma coisa que eu não faço e não farei. Meus irmãos, estamos com o irmão Zezinho aqui, viu? É nosso candidato, nós vamos eleger o irmão Zezinho. Eu não vou fazer isso não. Eu não dou púlpito para político. Porque se eu fizer isso, e acontecer que uns 6 meses depois, o irmão Zezinho vai estar lá no programa do Datena. Esse safado, sem vergonha, cretino, ladrão. O irmão aprontou. A igreja vai olhar para mim e vai dizer: esse pastor não tem direção de Deus. E esse mico eu não quero pagar. Então eu não quero entrar por aí. Então muito cuidado. Então eu digo assim: todo pastor que expressa a sua preferência partidária já quebrou a cara. Se ele disser, estamos com vou usar os partidos aí, estamos com o MDB, para a turma do lado contrário, ele não é mais a voz de Deus. E o pastor precisa manter uma certa neutralidade. Claro que ele influencia nos bastidores, nas conversas e tudo isso, mas eu acho que precisa evitar isso publicamente, né? Publicamente, porque o pastor é um ganhador de almas, todos nós somos. E nós queremos que as pessoas nos ouçam muito mais no tocante à salvação do que no tocante à política. A política não é o nosso chamado principal, mas é a salvação das almas, né? Então, mais ou menos isso eu queria deixar com você. Então, o caminho de uma postura solidária, tá bem? Eu creio que é o que Deus colocou no meu coração para passar para vocês hoje à noite. Eu agradeço muito a oportunidade de abrirem aqui o espaço para compartilhar com vocês. Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, peço a tua bênção sobre a tua igreja que se reúne neste lugar, que te serve neste lugar, como também o pastor e os demais pastores, os obreiros deste lugar, para que eles permaneçam na direção do teu Espírito Santo. Dá-lhe, Senhor, uma vida abundante, um ministério abundante,
Abençoa cada pessoa aqui presente, Senhor. Enche a nossa vida com Teu Espírito Santo. Dá-nos poder espiritual, dá-nos graça, dá-nos sabedoria. Multiplica a unção do Teu Espírito na nossa vida, para Te servirmos, Senhor. Ajuda-nos a viver na plenitude do Teu Espírito, Senhor, para a glória do Teu nome. Usa nossas vidas para o bem dessa região, Senhor. Usa as suas vidas para o bem dessa cidade, para o bem da nação. Pai, em nome de Jesus, envia um derramamento do Teu Espírito para este local. Um avivamento que venha produzir conversões. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, e pela fé, nós já Te agradecemos também. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Acho que vocês podem tomar assento, o pastor está vendo. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Nós podíamos ficar aqui até umas 10 horas, pelo menos, aqui, escutando o pastor Romero. Pastor, eu quero desde já agradecer, tá, pelo senhor ter disposto esse tempo, ter vindo aqui visitar a gente, trazer essa palavra abençoada. Irmãos, eu quero já fazer alguns agradecimentos aos irmãos que nos ajudaram na realização dessa 10ª EBO. Agradecer ao pastor Joás pela liberdade que ele tem nos dado de trabalhar, por todo o apoio, por toda a confiança. E agradecer a todos os irmãos da equipe, o irmão Leonardo, a irmã Angélica, a irmã Thalita, que ficam ali fazendo toda a parte de recepção, toda a parte de inscrições, toda a correria. Eles também que produziram todo esse material que vocês têm em mãos aí, a pasta, o crachá, as artes, aí, os banners, a apostila, todo esse material bonito que os irmãos têm em mãos aí. Agradecer também a irmã Eni, que está na coordenação do departamento infantil e que idealizou esse projeto bom, que é a Escola Bíblica de Obreiros Mirins, que está na sua 2ª edição. Isso é uma bênção, irmãos. Isso é um investimento nas nossas crianças. As minhas pequeninas, elas chegam em casa comentando sobre tudo que aprenderam ali. E o ensinamento tem sido excelente. Tem sido excelente. Hoje, uma das minhas filhas estava falando sobre o tabernáculo, explicando as partes do tabernáculo que tinha aprendido ali. Uma criança de 6 anos falando sobre isso é uma bênção, né? E eu queria agradecer também o irmão Carlos, que nos ajuda toda a parte de impressão, na confecção das apostilas. Agradecer de forma especial a cada um desses irmãos, que sem eles, sem o trabalho deles, nada disso teria acontecido com a grandeza que aconteceu. E agradecer a cada um de vocês, irmãos, que vieram aqui esses dias, alguns de muito longe, tem irmãos aqui vindo de Guarulhos, vindo de Itupeva, Botujuru, Água Doce. Irmãos, teve irmãos que fechou van para vir todos os dias para cá. Então é um esforço, a gente sabe disso, a gente valoriza isso. Então eu louvo a Deus pela vida desses pastores que têm investido nos seus obreiros, que têm incentivado, têm trazido, e isso vai gerar muitos frutos, eu creio. Amém, irmãos? Para finalizar, conforme prometido, eu vou fazer aqui o sorteio desses últimos livros, tá? Eu vou pedir ajuda, Natanael, por favor. Eu vou sortear aqui os últimos livros. Os irmãos têm a credencial aí, tem um número no cantinho aí inferior da credencial. Os irmãos já têm a relação das cooperações? Irmãos, vou começar aqui pelo livro Como Saber se a Bíblia é Verdade, tá? John Ankerberg e Dylan Burgos. Esse livro aqui, quem vai sortear é o pastor Romero.
Número 169. 169. Não se encontra? Então vamos para outro. Pastor Joás. Esse é dos primeiros. Número 4. Também não? Pastor Paulo. Um 192. Amém. Está ali o nosso irmão. Salva de palmas para ele. Irmão Adilson de Guarulhos. Pastor André vai entregar esse livro para ele ali. Deus abençoe a vida do nosso irmão. Pastor Claudeci aqui tirou o próximo, que vai levar o livro A Fé pelo Qual Vale Morrer. Número 79. Está aí a irmã Silene. Eu pedi para o esposo dela, o pastor Carlos, entregar esse livro para ela. Pastor Neri tirou aqui. O próximo irmão vai levar um livreto aqui do pastor Hernandes Dias Lopes. Por que os maus prosperam? Número 160. 160. Não veio? O pastor Joás vai tirar outro aqui. 190. Está ali a nossa irmã Adelma. Pastor Neri, passa para a irmã. Por fim, irmãos, nós vamos, conforme prometido, nós vamos sortear o manual bíblico MacArthur. Então fiquem atentos aí. Eu vou pedir para o pastor Claudeci. Nossa, está saindo um número alto, hein? Saiu aqui. Número 185. Tá aí? É a Deise? Uma salva de palmas para a Deise. Pastor Joás. Foi a grande premiada da noite. Irmãos, conforme a gente tem feito também nos outros anos, eu estou dando uma olhada aqui na média geral das cooperações, das congregações, e a gente costuma presentear o pastor que traz o maior número de participantes para o EBO, tá? De inscritos. Tá? E pela média que me passaram aqui, esse ano quem trouxe o maior número de pessoas, com exceção da igreja sede, foi o pastor Paulo Clésio, do Cidade Nova 1. Cadê o pastor Paulo? Aqui atrás. Pastor Joás.
que sirva de incentivo para que os irmãos também, se espelhando no exemplo do pastor Paulo, também busquem trazer o máximo de cooperação, não só para ganhar brindes, né? Mas porque é um investimento na vida dos obreiros. Teve outras congregações aqui que tiveram excelentes cooperações, o pastor Joás vai esmiuçar isso melhor nas reuniões. Irmãos, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, e que venha o próximo, né? Que venha o 11º. Deus abençoe a todos.